Gente, olha só. Então, dando sequência na nossa aula anterior, o Estado moderno. Então, o que é a ideia do Estado moderno, né? Então, vamos entender o que significa isso. O Estado moderno, quando a gente fala assim algo moderno, a gente pensa em algo novo, né? Hoje em dia a gente remete à tecnologia, correto? Então, olha só, o Estado moderno ele superou o universalismo da Igreja Católica. O que é isso? Bater de frente com a Igreja Católica era algo muito, que eu diria, tinha que ser muito corajoso, porque a Igreja Católica era muito influente, grande detentora, então, de poder econômico e poder de influência na vida das pessoas. Então, essas ideias modernas, quando a gente for ver a respeito, em maiores detalhes, a respeito da Reforma Protestante, do Renascimento, aí nós vamos entender isso de uma melhor maneira, tá? Mas o Estado moderno, essa transição, né, durante a Idade Média, a Igreja, por conta da peste negra, por conta das guerras, tinha uma influência muito grande na vida das pessoas, no sentido de ir lá e dizer o seguinte, por exemplo, quando alguém morria da peste negra, a Igreja vinha como, né, vinha como para dar um alento, para acalmar, para dizer que as pessoas que tinham perdido a vida estariam num lugar muito melhor, estariam contemplando Deus face a face, né? Guardadas as devidas proporções. É como, por exemplo, quando uma menina termina um namoro, um rapaz vai lá, ela está fragilizada, né? Está carente, aí um outro rapaz vai lá, fala, ele não era bom para você, e vai tentando conquistar a menina, falando palavras que essa menina quer ouvir. Tá? A igreja fez mais ou menos isso, e aí foi ganhando espaço na época da Idade Média. Os modernos, né, os ditos modernos da época, essa ideia, né, de modernidade vai fazer o quê? Vai contestar muito a igreja, vai contestar muito os dogmas. O que são os dogmas? As leis, as regras da igreja. Bom, gente, vai haver uma descentralização do poder feudal durante a Idade Média, né, pelo fato que eu já mencionei. O feudalismo vai perdendo força, vai perdendo espaço, né, por conta da peste negra, por conta das guerras, por conta da decadência do feudalismo, conforme eu mencionei para vocês. Então, olha só, vão surgir essas ideias, né? Vão surgir esses estados modernos. Aí nós vamos ver agora a formação dos estados modernos. Os estados modernos, eles vão surgir em momentos distintos. Os estados modernos são países prósperos e emergentes hoje, que vocês já estão visualizando aí o nome deles na tela. Olha só, na Europa Ocidental, os estados modernos eles surgiram entre os séculos XII e XV. Nós podemos citar aí, né, num primeiro momento, Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Ok? O que significa a palavrinha Estado? O que é um Estado? Estado é um organismo político-administrativo com poder sobre um território, responsável pela aplicação das leis e pelo controle da justiça e da força armada, assegurando assim a obediência ao poder real. Tá? Então está aí uma definição de Estado. Por exemplo, é o que nós podemos chamar hoje de países, né? É a ideia de, então, ter um organismo político, tem a figura do presidente, na época era o rei, fazendo uma comparação, né? Então, eles são, por exemplo, nos países que usam o sistema republicano, que é o nosso, utilizam-se da Constituição para aplicar as leis, que é a lei maior, né? Então, eles controlam a justiça, a força armada. Nessa época aí dos Estados modernos, quando um exército deveria ou não atacar o inimigo, assegurando então, né, obediência ao poder real. Bom, a formação de Portugal e Espanha, como é que ela se deu? A formação de Portugal e Espanha está ligada diretamente às guerras da Reconquista, que foi então a luta pela expulsão dos muçulmanos a partir do século XI, ali da Península Ibérica. Então aí eles vão ganhando, Portugal e Espanha vão ganhando força, notoriedade. Portugal, agora vendo em detalhes, depois da expulsão dos muçulmanos, formou-se um condado. O que é o condado? É uma terra dada ao feudo pelo rei, a um conde, daí condado. Para quê? Para que esse exercesse a jurisdição civil e política. Então, olha só, em 1139, Portugal tornou-se independente sob a liderança de Afonso Henriques, e aí nascia, portanto, o Reino de Portugal. Tá certo? É uma breve aí história, né, a respeito do surgimento de Portugal. Espanha.
Os territórios reconquistados deram origem a 4 reinos, que estão aí na tela para vocês: Leão, Castela, Navarra e Aragão. Esses territórios eles foram se unindo, se juntando, dando origem ao que hoje nós conhecemos como a Espanha. E eles vão conseguir essa unificação através de guerras ou alianças políticas. Por exemplo, vai haver um casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castanha, no ano de 1942. Olha aí, ó. Então, o Fernando era rei do Reino de Leão, correto? Olha aí, ó, casamento de Fernando de Aragão, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Isso, um casamento arranjado. Casou-se para quê? Para que esses reinos se fortalecessem. Aí vai juntar aí o reino de Leão, de Castela, de Navarra e Aragão e vai formar a forte e próspera Espanha. Perfeito? Formação da Inglaterra e da França. Formação da monarquia inglesa. A Inglaterra, ela unificou-se sob o reinado de Henrique II, ainda lá no século XII. Durante o reinado de Ricardo, Coração de Leão, cresceu a insatisfação da nobreza com os altos custos militares do rei. Durante o reinado de João Sem Terra, a nobreza impôs a Magna Carta, datada de 1215, que vai limitar o poder real. Aí, gente, vai haver a formação do parlamento inglês nesse período. Muito importante o parlamento inglês. Nesse parlamento vai haver uma divisão, né? O parlamento é quem cria as leis. Tudo passa pelo parlamento. Vai haver a Câmara dos Lordes, que vão ser feitos por nobres, leigos e eclesiásticos. O que é isso? Pessoas que vão ter cargos, né, eclesiásticos, membros da igreja, pessoas comuns, normais. Câmara dos Comuns, é aquela que pertenciam à baixa nobreza. Então tinham funções. Qual que era a função do parlamento inglês? Criar leis e controlar a cobrança de impostos. Ou seja, quando deveria ser cobrados impostos, se deveria aumentar ou diminuir. Tá? Isso tudo cabia ao parlamento inglês. A formação da monarquia francesa. A unificação da França se deu principalmente durante a Guerra dos 100 Anos. Mais para frente nós vamos ver em detalhes. A França, ela foi vitoriosa nesse conflito e consolidou a monarquia e vai também unificar o seu território, se tornando cada vez mais próspera e forte. Absolutismo monárquico, já falei a respeito, agora vamos falar a respeito disso, maior detalhes. O que é isso? Absolutismo monárquico. Absolutismo, poder centralizado. Monarquia, poder hereditário, tem aí a figura do rei, da rainha, do príncipe ou da princesa. O fortalecimento do poder real. A centralização do poder foi acompanhada por várias mudanças que vão se destacar. Formação de exércitos permanentes e profissionais. Exército profissional, gente, exército mercenário. Pagava-se pessoas de outros reinos para lutar a favor do seu. Tá? Por exemplo, é como se os espanhóis pagassem portugueses aí que tivessem alguma agilidade para lutar contra o próprio Portugal, país de origem. Tá? Então, exército profissional, exército armado, treinado, isso vai fortalecer aí, então, como nós já vimos, o Estado francês, português, inglês, vai equiparar o poder desses países, dessas nações. Cobrança de tributos, impostos. Enquanto mais impostos eu cobro, mais dinheiro eu tenho, mais poder eu tenho. A nobreza exercia a maior parte das funções públicas em nome do rei. Tá? Então a nobreza eram chamados amigos do rei. Existia uma divisão nobreza de espada, que eram os membros do exército real, e existia também outro tipo de nobreza que era a nobreza chamada de nobreza real, que constava, né, fazia parte dessa nobreza os membros da família do rei, os títulos, as pessoas que recebiam títulos concedidos pelo rei, tá? Ou que compravam títulos para se tornarem nobres. Lembrar que um título nessa época era caro, era para quem tinha dinheiro mesmo. Qual a diferença? Qual a vantagem de fazer parte da nobreza? Dentre várias, os nobres eles tinham privilégios fiscais, não pagavam impostos, por exemplo. Tá? Então, na Revolução Francesa, primeiro estado, né, que é o clero, o segundo estado, que eram os nobres aí que tinham títulos,
que recebiam alguns títulos ou compravam, eles não pagavam impostos, por exemplo. Lá na França nós vamos ver a respeito também. Na verdade, era algo questionado, né? A partir do século XIII, com o absolutismo, poder centralizado nas mãos do rei, o poder dos reis vai atingir o seu ponto mais alto. Cabia ao rei, dentre outras funções, a cobrança de impostos, a aplicação das leis, ok? Então o rei é que dizia quando ia aumentar impostos, quanto que ia cobrar, como que ia aplicar as leis. No nosso próximo vídeo nós vamos ver os teóricos do absolutismo. Surgiram vários e quais as ideias que eles defendiam, ok? Até o nosso próximo encontro.